Olá, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos elipse. Encontramos uma elipse na órbita dos planetas no Sistema Solar, na planta baixa do Coliseu de Roma, na superfície formada pela água dentro de um copo, no dispositivo de iluminação dos dentistas. É um espelho com a forma de um arco de elipse, onde a lâmpada fica situada no foco mais próximo. A luz da lâmpada concentra-se através do espelho no outro foco. O dentista ajusta a luz para que ela esteja num ponto dentro da boca do paciente. A mesa tractor ou bilhar elíptico. Neste bilhar, a mesa possui borda em forma de elipse, uma caçapa num de seus dois focos e uma marca bem visível no outro foco. Uma simples estratégia é atirar uma bola em direção a um dos focos. A bola irá direto para a caçapa. Pode também, partindo de um dos focos, atirar a bola em qualquer direção. A bola baterá na borda e cairá direto na caçapa. A elipse ela é determinada através de um corte num cone. Por isso, ela é chamada de cônica. Veja aqui este corte, marcado em vermelho, no cone em azul. Assim que cortamos o cone de maneira transversal, obtemos uma elipse. O mesmo nesta figura, e aqui a elipse aparece aqui em cima. Podemos desenhar uma elipse usando um barbante com as pontas em dois focos, que eu chamo de F1 e F2. Veja o lápis aqui acompanhando o barbante bem esticado. Qualquer ponto da elipse obedece esta relação, ou seja, o ponto até o F1 eu tenho esta distância, mais a outra distância do ponto até F2, esta outra distância é igual a 2A, que é a distância entre os pontos A e B. Toda elipse obedece esta relação. Observe esta elipse com focos no eixo X. Temos F1, foco 1, F2, foco 2, que estão sobre o eixo horizontal. O centro desta elipse é o ponto 0, 0. Como visto anteriormente, PF1 mais PF2 é igual a 2A, que seria este tamanho aqui, que vai desde o ponto A1 até o ponto A2. Qualquer ponto da elipse obedece esta relação. Então, se eu olhar o ponto P2 que pertence à elipse, P2 F1 mais P2 F2 é igual a 2A. Se eu observo o ponto B1, eu tenho B1 F1, esta linha, mais B1 F2, também é igual a 2A. Observando o ponto B2, também pertencente à elipse, temos B2 F1 mais B2 F2 igual a 2A. Veja este triângulo. Essa medida é a medida B, que vai do centro até a borda da elipse, está aqui. A medida C, esta marca verde, que vai do centro até o foco 2, marquei aqui. E essa distância em azul é a minha medida A, que é metade da distância de A1 até A2. Então, nós temos aqui a medida A. Usando o teorema de Pitágoras, percebemos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, porque o A é a minha hipotenusa, B e C os meus catetos. A partir de todas essas informações, temos a equação da elipse, onde x² sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado será sempre igual a 1. Observe estas três informações em destaque para a próxima parte. As três estão aqui. Continuando, a distância focal é a distância entre os dois focos, chamarei de 2C. Esta parte mede C e esta outra C. Temos então as coordenadas do foco 1, que será menos C, 0. E as coordenadas do foco 2, C, 0.
Agora, o eixo maior, como vimos, que é 2A, e aí conseguimos determinar as coordenadas do ponto A1, que será menos A0, e as coordenadas do ponto A2, A0. Da mesma forma, teremos o eixo menor, que é 2B, então aqui B e B, temos 2B, e conseguimos determinar as coordenadas dos pontos B1, que é 0B, e B2, que é 0 menos B. Estes 4 pontos que estão aqui cortando os eixos horizontal e vertical são chamados de vértices da elipse, A1, A2, B1 e B2. Esta outra elipse, ela aparece invertida em relação à anterior, porque nós temos agora, sobre o x ao quadrado, nós temos b ao quadrado. Sobre o y ao quadrado, nós temos o a ao quadrado. Observamos esta troca. Então, a soma continua sendo 1. A distância focal, o eixo maior, o eixo menor, eles acompanham a mesma situação anterior. Apenas mudaremos as suas coordenadas dependendo da medida do C, do A e do B. Agora temos uma elipse onde o centro não é mais no ponto 0, 0. O centro foi deslocado. O que acontece aqui então? Nós temos x menos x0, que é o x0 do centro da elipse, e aqui y menos y0, que é o y do centro da elipse. O restante nós temos tudo de forma similar. O centro da minha elipse agora não é mais 0, 0, e sim x0, y0. Então, observe aqui, x menos x0, que é o x do centro, y menos y0, que é o y do centro. Quando a elipse aparece desta forma, o a ao quadrado fica sobre y menos y0 ao quadrado, e agora o b ao quadrado aparece sobre x menos x0 ao quadrado. Agora estudaremos a excentricidade da elipse. Quanto maior a excentricidade, mais achatada é a elipse, ou seja, maior a distância entre os focos. Temos aqui a relação onde E representa a excentricidade e esse E é um número representado pelo C sobre A. Este E sempre estará no intervalo entre 0 e 1. Quando o meu E é exatamente 0, ou seja, o foco 1 e o foco 2 estão no mesmo ponto, que é o centro, nós temos uma circunferência. À medida que os focos vão se afastando do centro, a minha excentricidade ela vai aumentando. Perceba aqui também, os focos se afastam do centro, a minha excentricidade aumenta e ela vai ficando achatada, até o ponto dos focos chegarem ao extremo da minha elipse, ou seja, o meu C terá a mesma medida do meu A, ou 2 vezes o C, que é a distância focal, será o mesmo que 2 vezes o A, que é o eixo maior. Quando a excentricidade chegar no 1, a minha elipse estará tão achatada que terá a aparência de uma reta. Agora, a área da elipse. Como determiná-la? Observe esta linha pontilhada que representa um círculo. Já sabemos que a área de um círculo é R vezes R vezes π. A área da nossa elipse será determinada a partir do mesmo raciocínio. A vezes B vezes π. Então, temos aqui que a área da elipse é A, B, π. Alguns exemplos. Aqui nós sabemos que a elipse é representada pelo A ao quadrado. E aqui, B ao quadrado. Então, nós temos A igual a 5, B igual a 3. Por quê? 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Observando a parte aqui em cima, nós conseguimos determinar
que o centro da elipse está exatamente na origem, ou seja, no ponto de coordenadas 0, 0. Então, aqui está a minha elipse. Se o meu A é 5, o meu eixo maior medirá 10. 5 à direita do centro, 5 à esquerda do centro. Temos o eixo menor medindo 6, ou seja, 3 acima do centro e 3 abaixo do centro, porque o meu B vale 3. Então, marcamos aqui a distância focal, o meu B e o meu A. Nós temos o triângulo 3, 4, 5, que é uma terna pitagórica. Temos as coordenadas A1, menos 5, 0, observando aqui que são 5 unidades à esquerda da origem. O A2, 5, 0, porque são 5 unidades à direita da origem. Temos o B1, 0, 3, 3 unidades acima da origem. E B2, 0, menos 3, 3 unidades abaixo da origem. O eixo maior mede 10, o eixo menor mede 6, a distância focal mede 8, ou seja, do foco 1 até o foco 2, 8, e as coordenadas dos focos são F1, menos 4 e 0, e F2, 4 e 0, visto que aqui são 4 unidades à direita da origem e 4 unidades à esquerda da origem. Outro exemplo. Perceba que aqui nós temos o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, meu A é 5, meu B é 3. Observando aqui em cima, centro 0, 0. Então, aqui é um esboço da minha elipse. E para terminar, temos aqui uma elipse onde o centro não é a origem, o centro não é o ponto de coordenadas 0, 0, e sim 5 está aqui e aqui é menos 2. Lembrando que menos 2 com o menos que havia aqui na minha equação da elipse, nós teremos mais. Por isso, este sinal. Voltando aqui, o meu A é 5 e o meu B é 3. Então, coloquei aqui o centro, o ponto C de coordenadas 5 menos 2. E tracei um esboço da minha elipse. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!